Seja bem-vindo ao 140 MBA, eu sou o Marco Gomes e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores problemas que o empreendedor pode ter no Brasil, o processo trabalhista, e como você pode se proteger disso e fazer tudo certinho para que você esteja dentro da lei, conservando todos os direitos do trabalhador que ele conquistou aí ao longo dos últimos anos. Vamos lá. Para falar sobre trabalhista em startups, eu trouxe mais uma vez meu amigo advogado Luiz Eduardo Duarte, da NDM Advogados. Você pode procurar aí no Google, você vai achar NDM Advogados. Ele faz assessoria para startups e atende no Brasil inteiro, então você pode procurar, ele vai te ajudar se você é empreendedor, tem alguma dúvida, fala com o cara se você precisar de um advogado, que ele me atende pessoalmente e funciona muito bem, recomendo. Hoje a gente vai falar sobre o processo trabalhista e como a gente se protege, a gente empreendedor faz tudo certinho para conservar todos os direitos do trabalhador e não tomar o tal do processo trabalhista, porque o processo trabalhista é um negócio muito sério e é muito perigoso para o empreendedor, principalmente para uma empresa pequena. Uma empresa pequena toma um processo trabalhista, ela pode fechar, pode inviabilizar completamente por conta de um processo trabalhista, ou dois, ou mesmo uma ação coletiva de 10, 20. Então tem que ter muito cuidado. Vamos conservar todos os direitos trabalhistas, vamos pagar tudo que tem que ser pago, vamos fazer tudo segundo a lei, porque aí a gente consegue manter os nossos negócios mais perenes. Vamos falar com o Luiz Eduardo Duarte aí para saber o que ele tem de dica para a gente se proteger do trabalhista. Valeu, Marco. Para começar essa questão do trabalhista, acho que é importante assim, explicar para o empreendedor quais são alguns princípios básicos da Justiça do Trabalho para que você tenha uma noção de como é que vai funcionar isso, eventualmente, se tiver um processo, tá? A Justiça do Trabalho, ela segue 3 princípios que eu acho que são basilares aqui para vocês terem uma noção. Realidade dos fatos, tá? Não interessa o que está no papel ou no contrato que você assinou. Desde que o cara consiga comprovar realmente o que acontecia, aquilo lá é o que está valendo, tá? E nesse momento entram os e-mails, o WhatsApp, que você mandou para o cara 2 horas da manhã, mandando ele fazer alguma coisa. Testemunha, tudo isso. Então, assim, não adianta se o cara assinou um contrato dizendo que ele trabalhava 30 horas semanais ou 40. Se ele provar que ele trabalhava mais que isso através de e-mail, WhatsApp, login no computador, uso de e-mail online, seja lá o que for, testemunha. Se ele conseguir provar, você está errado, claro. Exatamente. Outra questão é a hipossuficiência do empregado, tá? Então, assim, em regra, essa hipossuficiência, o que ela traz? O ônus do empregador, na maioria das vezes, tá? De provar o que está sendo alegado pelo empregado no processo. Tá? Então, digamos assim, vou dar um exemplo prático. Digamos que o empregado diga que recebia R$1.000 em vez de 1.500. Você tem lá o olerite do cara assinado, pago os 1.500. Mas você tem um comprovante de transferência desse pagamento? Ou você pagava no dinheiro? E se você pagava no dinheiro, fica o disse-me-disse. Ele assinou para falar para o juiz que, na verdade, você obrigou ele a assinar, né? E aquilo ali para o juiz não vai valer nada. Entendeu? Em termos, né? Você fala de um jeito bem direto, não vai valer nada para o cara, a não ser que você tenha um comprovante de transferência. Né? Se você tiver, tudo bem. Então, assim, essa questão do ônus do empregador tem que ficar muito na cabeça de quem tem empresa, tá? Se resguarde sempre, mesmo que você ache que nunca vai ter problemas, tá? Porque se você vier a ter, aí vai ser complicado de provar, tá? E o último ponto que eu acho que é importante falar aqui, até que foi o que você mencionou da questão da empresa quebrar, é que além da empresa quebrar, ela ainda pode quebrar o cara, né? Porque... Sim. A questão da desconsideração da personalidade jurídica no processo trabalhista, ela é normal de acontecer hoje em dia. Não vou entrar no mérito aqui, se tem algum advogado assistindo, não vou entrar no mérito da questão se isso está certo ou se está errado, tá? O que existe é que acontece, tá? É que isso acontece constantemente. Então, assim, uma empresa está devendo 20, 30 mil para o empregado, o juiz manda penhorar a conta do cara e lá faz um bacen na conta da empresa, vê que não tem nada, né, na conta da empresa. Ele não pensa 2 vezes em avançar na conta do sócio, tá? Dos sócios, se for o caso. Isso é muito interessante, porque eu conheço mais de um caso de empreendedores que ficaram com a conta corrente bloqueada, conta corrente mesmo, isso não é brincadeira, gente. O juiz, ele tem um sistema que ele manda bloquear sua conta lá no banco que você tem uma conta, e você fica sem poder almoçar no débito, sabe? Você fica sem pagar seu aluguel. E eu conheço mais de um caso de empreendedores que tomaram processo trabalhista e precisaram pedir dinheiro para os pais para poder pagar comida, para até resolver o assunto, demorou alguns meses e tal, e o cara precisou pedir dinheiro emprestado, porque senão ele não ia ter como abastecer o carro. E isso acontece mesmo. É um dos casos em que o juiz bloqueia sua conta bancária e você não pode fazer absolutamente nada, a não ser responder na justiça e esperar que a justiça haja e tal. Esses empreendedores conseguiram responder
e levar o caso até onde era necessário, fizeram os pagamentos que precisavam ser feitos e demonstraram que eles estavam certos e tal, e as contas foram liberadas novamente, o dinheiro do cara não some, não desaparece, o dinheiro volta, mas ele precisa resolver na justiça, ou pagando o que ele devia, ou demonstrando que ele não devia nada, e isso leva um tempo. E aí você fica sem dinheiro para o almoço nesse meio termo, teve que pedir dinheiro para o pai. Essa é uma questão bem complicada, assim, é importante o empreendedor entender essa responsabilidade, tá? Então, assim, feito essa parte inicial, eu acho que é importante a gente mencionar aqui quais são a maioria das justificativas de processo, tá? Vínculo empregatício, tá? Pejotização. PJ, famoso PJ, tá? E a questão de horas extras. Então, assim, bem rápido, tá? Vínculo empregatício você vai ter quando você tiver subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, tá? Então, assim, se você passa ordens para o empregado, tá? Se o empregado vai lá constantemente, de forma habitual, não precisa ser todo dia, tá, gente? Se o cara vai 3 vezes no dia, 3 vezes na semana, por exemplo, pode se caracterizar a habitualidade, tá? Onerosidade, ou seja, se você paga o cara, tem salário e tudo mais. E pessoalidade, você tem que ser aquele cara, isso é vínculo empregatício sem sombra de dúvidas, tá? Se prepara para assinar a carteira do cara se você não assina, porque isso pode dar um problema gigante lá na frente. Tá? E pode acontecer, por exemplo, na sua casa com uma diarista. Se a diarista vem 3 vezes por semana, é sempre ela, você paga ela é sua funcionária. Então você tem que ficar ligado nisso. Ou diarista, às vezes, falando de empresa, a pessoa que vem limpar seu escritório. De alguma forma, ou você contrata uma empresa terceira que faça isso, ou você contrata aquela pessoa que está fazendo aquilo, porque senão ela vai poder dizer que é sua funcionária e vai poder cobrar os direitos trabalhistas dela. Exatamente. E assim, outro ponto que eu acho que é importante pensar é a questão da PJ, que é o que, não sei se talvez a gente está chovendo numa olhada aqui, mas assim, pejotização Pode falar, não está chovendo não, porque o que tem de empreendedor contratando PJ aí não é brincadeira. Pejotização é você fingir que, na verdade, você está contratando para um serviço específico, tá? Você está contratando uma empresa para fazer aquele serviço, e aí você fugiria da questão da pessoalidade, tá? Que é uma das questões do vínculo. Então, assim, você teria um cara lá, um técnico, por exemplo, de informática, que abriu uma empresa de informática, de empresário individual ou de MEI, não sei o que o cara vai fazer para fazer um CNPJ, e você pagava ele ali como se fosse uma empresa específica. Só que, se esse cara vai só ele lá, só serve ele, não tem essa conversa, cara. Ele está lá por sua ordem, né? Você que determina as ordens dele, ele vai lá todos os dias, ou quantos dias você combina com ele lá de maneira habitual, você paga um valor para essa empresa, isso só pode ser o cara. Isso é vínculo empregatício. Chega no Justiça do Trabalho, como eu falei na questão do princípio da realidade dos fatos, não interessa, cara. Entendeu? Assim, eu vou considerar como vínculo empregatício e não quero saber se é uma PJ ou se é uma PF, para mim não interessa, tá? O juiz ele vai pensar dessa forma. E por último, que eu acho que é importante falar aqui na questão das startups, é porque a gente não pode tentar trazer para o Brasil de forma irresponsável o conceito que a gente tem no Vale do Silício de horas extras, tá? Então, assim, no Brasil, a coisa funciona um pouco mais severa do que por lá. Por exemplo, se você manda um trabalho para o cara trabalhar em casa, tá, logado no sistema de vocês, trabalhar na casa dele, ele está à disposição do empregador, em regra. Tá? Em regra, ele está à disposição do empregador. Então, assim, se ele tem controle desse login, consegue comprovar depois na justiça, como até você falou, Marco, consegue comprovar depois na justiça que ele passou 15 horas trabalhando nisso, é horas extras, então ele vai converter e você vai ter que pagar. Tá? Então, assim, isso vai dar um custo bem considerável se você jogar quanto tempo está fazendo. E por último, só para terminar essa parte de processo trabalhista, que eu acho que é uma questão que a gente está vendo aqui no escritório, o pessoal trazer para dentro de empresas pequenas e startups, para reter funcionário, é o famoso stock options, tá? Uhum. Que são as opções de compra, né? Se você pensa em ter stock options, ou se você tem stock options na sua empresa, pense bem na forma que você está estruturando isso. Por quê? Vou dar um exemplo claro. O que é considerado como causa de dano moral ou do empregador ter que, como é que eu posso dizer? O empregador ter que pagar um valor para justificar o prejuízo que ele causou para o empregado. Uhum. No stock option, geralmente, você oferece uma questão de um cliff ali, até o cara ter o direito da opção de compra, né? Uhum. Digamos que ele ficou na sua empresa, teve a opção de compra, mas não exerceu porque não quis. Isso é uma opção dele. A partir daquele momento, ele pode exercer, por exemplo. Ele não exerceu e você, por um acaso, por um motivo X, resolveu demitir o cara sem justa causa. Se ele tem o direito da opção de compra e você demitiu ele sem justa causa, teoricamente, ele pode entrar na justiça alegando que você está causando um prejuízo para ele, porque ele não exerceu aquele direito lá, mas era um direito que ele já possuía, que você já tinha dado para ele, e ele não usufruiu do direito. Tá?
Então, eventualmente, ele pode entrar na justiça para reclamar esse direito. Tá? Caramba, então ele pode reclamar que você... o argumento dele pode ser que você está tentando sacanear ele, Exatamente. porque você demitiu ele quando ele tinha o direito de comprar uma parte da sua empresa, e aí você demitiu antes que ele comprasse para que ele não fosse seu sócio, sei lá. Exatamente. Assim, se você for pensar do lado do cara, também faz sentido. Digamos assim, você ficou ali esperando, tipo assim, olha, cara, eu ia sair, mas eu vou esperar mais 6 meses que eu vou conseguir a opção de compra, eu pego essa opção e qualquer coisa eu saio depois. E aí, quando você pega a opção, dá um molezinho, o cara vem e te demite, entendeu? Então, assim, ele te amarrou na expectativa e quando você conseguiu o direito... a palavra. Exatamente. Então, aí caberia, de fato, indenização se você for entender por esse lado. Óbvio que essa discussão do stock options é uma coisa recente, porque é uma questão recente no Brasil, né? Em termos de pequenas empresas e tudo mais. Empresas maiores até que não, mas empresas pequenas é uma questão recente. Então, esse problema começou a surgir agora na jurisprudência por conta disso. Tá? Não tem nem como a gente afirmar de uma maneira categórica que isso vai dar problema sempre. Mas a possibilidade de dar problema é grande. E aí, no que a gente falou da questão do due diligence tempo atrás, vai criar um passivo, né? E aí vai trazer uma tese de diminuir o investimento para o investidor que está interessado em você, por exemplo. Tá? Legal, excelente. Basicamente é isso, Marco, na questão de processo trabalhista. Toma cuidado na forma que você está contratando, respeita o que a CLT faz e se protege na questão de provar sempre o que você está fazendo bem feito. Legal, valeu. Valeu? Valeu, Luiz Eduardo, mais uma vez. Então, lembrando, para se proteger de trabalhista, na verdade, eu adotei uma coisa muito simples nas minhas empresas. Tudo by the book, CLT, certinho, inquestionável. De novo, cara, a palavra inquestionável, quando se tratando de burocracia no Brasil e lei, é muito importante. Inquestionável. Então, tudo muito by the book, tudo CLT, tudo sem questionamento, tudo dentro das regras que você se protege de ter problemas e você vai ter certeza também que você está preservando todos os direitos que o trabalhador conquistou. Então, isso é muito importante. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui, Luiz Eduardo Duarte. Fala mais uma vez aí seus contatos, os serviços que você presta e onde é que você está, que eu acho que é importante para a galera. Bacana. Valeu, Marco. Obrigado pelo convite de novo aí. A gente está em Uberlândia, nosso escritório presta assessoria para startups, pessoal. Tá? Na parte de modelar o negócio para vocês, ajudar no processo de crescimento da empresa. Tá? Não só em Uberlândia, né? No Brasil inteiro. A gente não faz só em Uberlândia, a gente faz o atendimento fora do tradicional. Então, a gente atende muito por Skype, tá? Muito por Hangouts, o Marco é prova disso aí. E a parte e o nosso site é www.ndmadvogados.com.br. Lá tem todo o rol de serviço que a gente presta para startups. E meu e-mail, se alguém quiser mandar aí para tirar alguma dúvida, para trocar uma ideia, é luizduarte@ndmadvogados.com.br. Tá joia? Obrigadão, valeu. Valeu, muito obrigado por estarem conosco mais uma vez. Lembrem, deixe seu curtir aqui embaixo, inscreva-se. Muito obrigado a Hugo Severo pela edição de sempre, incrível, valeu mesmo. Esse canal também está disponível como podcast no iTunes e compartilha isso com seus amigos, cara. Coloca nas suas redes sociais, porque eu quero manter esses episódios sempre aqui e eu sou movido a compartilhamento, movido a feedback. Deixe seus comentários, deixe suas sugestões de pauta, porque eu tinha um kit de pautas que já acabaram, então eu preciso de mais pauta agora. Manda suas sugestões de pauta aí pra gente continuar gravando 140 MBA. Valeu, até mais.